Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. O texto sagrado diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar lá alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga comigo assim: deixaram tudo e o seguiram. Você pode tomar o seu lugar agora, amado de Deus. Esse texto, ele trouxe alegria ao meu coração hoje. Tantas e tantas vezes que eu já li esse texto, e você também já leu, tantas e tantas vezes. Mas esse texto hoje, ele teve uma coloração diferente, ele teve um brilho diferente, esse texto. E talvez, se você não estiver muito em sintonia, eu temo que esse texto produza em você um efeito colateral. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você esteja aberto ao trabalhar do Espírito de Deus. Esteja em sintonia com Ele. Diz: Senhor, eu quero entender o princípio desta palavra da maneira que Tu queres falar comigo hoje. Esse texto, ele conta para nós, num primeiro plano, mais um milagre de Jesus, mais uma maravilha de Jesus. Mas se olharmos para esse texto apenas com uma visão de mais um milagre de Jesus, eu e você corremos o risco de nos distanciarmos do contexto do texto e de não trazer ele para nós, e de não aplicar ele em nós, e não dizer: Deus, esse princípio eu quero trazer para a minha vida hoje. Eu quero que essa verdade seja a verdade da minha vida hoje. Tem várias partes esse texto.
é como se fosse um filme com muitas fotografias e com muitas cenas que acontecem interessantes, mas que de repente o texto se funde num só momento. O texto começa dizendo assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O texto diz para nós que Jesus está cercado por uma grande multidão. A multidão o aperta, a multidão o acompanha, a multidão está colocando ele em risco. Ele está correndo risco nesse texto, risco de ser, quem sabe, exprimido por aquela multidão. O texto diz, Lucas, médico amado, ele tem uma percepção bonita, e ele diz, a multidão o aperta. E você entende o que é isso? O que é ser apertado por uma multidão? E multidão é multidão, você não tem como nominar multidão. É uma multidão, são muitas pessoas que o aperta. E Jesus então, ele traçou um plano. O texto diz que Jesus, ele está junto à praia desse grande mar, que não é mar na verdade, é um grande lago muito grande, chamado Galileia ou Genezaré. O texto diz no versículo 2, e Jesus, apertado pela multidão, viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo, olha só, a concordância verbal do texto, dá-nos a ideia que aquilo estava acabando de acontecer, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus, apertado pela multidão, ele se locomovendo, a multidão apertando, a multidão o comprimindo, e ele olha, 2 barcos acabam de chegar, os pescadores acabam de desembarcar, estão pegando as redes e jogando para dentro daquela praia, da beira daquela água, estão, diz o texto, lavando as redes. Jesus então, quando vê essa cena, rapidamente a sua mente traça um plano, e o plano dele é este, versículo 3, e entrando num dos barcos, ele entrou num barco, e Lucas diz que o barco, eram 2 barcos, o barco que ele entra é o barco de Simão. O interessante é a maneira como Lucas narra isso. Versículo 3 diz, primeiro, entrando num barco, depois, pediu-lhe que o afastasse. Primeiro Jesus entrou no barco, ele não perguntou, cidadão, você que está aí lavando as redes, qual o teu barco? Eu posso entrar no teu barco um pouco? Estão me apertando. Não, ele primeiro entrou no barco, ele está escapando, estão apertando, estão oprimindo ele está correndo risco de ser sufocado ali. Então primeiro ele entrou num dos barcos, e Lucas diz para nós, identifica, cola lá o rótulo lá e diz, esse barco que ele entrou é de Simão. E quando ele entra no barco, com toda certeza, Pedro, que está lavando a rede, olha para ele agora está dentro do barco. Então, diz o texto que ele pediu-lhe, ele solicitou, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Jesus faz um pedido a Pedro, depois que entrou no barco de Pedro, e disse, por favor, você pode empurrar o teu barco, porque a multidão está aqui me sufocando, estão aqui me apertando muito, eu não consigo ministrar a eles. E o texto diz que Pedro, ele obedece ao pedido, e Pedro afasta o barco, e diz o texto assim, pediu-lhe que o afastasse um pouco, e assentando-se, ensinava do barco a multidão.
Pedro empurra o barco para Jesus, ele senta e ele começa agora, olhando para aquela praia, falando para aquela multidão que ali está. E ele está falando, está ensinando, está ministrando a palavra. E o versículo 4 diz: e quando acabou de falar, quando ele acabou de ministrar tudo aquilo que o Pai ministrava, que o Espírito ministrava, quando acabou de falar, diz o texto, ele agora fala para Simão, que está dentro do barco com ele. Disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Depois de todo o discurso dele, ele diz isso para Pedro. E o versículo seguinte diz assim, que quando Pedro escuta isso, a primeira palavra de Pedro ela é pronunciada. Essa é a primeira intervenção de Pedro. Até esse momento, Pedro ele assentia com a cabeça. Até esse momento, Pedro se mantém em silêncio. Estava lavando as redes, Jesus entrou no barco dele, ele olhou, Jesus pediu que ele empurrasse o barco, ele empurrou, ele está calado e Jesus está falando. Mas quando Jesus diz: agora você pega o barco e vai lá para o meio do mar, vai lá para o meio desse lago, rema, você não tem motor, então rema esse barco, rema bastante, vai lá para o meio agora, vai lá para o meio. Aí Pedro começa a falar, e respondendo Simão, disse-lhe, Simão trata ele de mestre, de professor, de rabi, de alguém que está acima dele, mestre. Deixa eu te contar uma coisa. Havendo trabalhado toda a noite, mestre, eu trabalhei a noite toda com esse barco, nós pescamos a noite toda, nada apanhamos, mas, porque mandas, como é uma ordem tua, eu vou lançar a rede. Agora, passamos a noite toda pescando, e não pescamos nada, nenhum peixe, absolutamente nada. Mas como tu está mandando, vamos fazer isso. O texto diz que, por causa desta palavra de Pedro, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Era tanto peixe, que a rede, ela começou a querer partir. Então, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Lembram? Eram 2 barcos. Para que fossem ajudar. Esse texto está muito claro, diz para mim e para você, que como Jesus entrou no barco de Pedro, e foi o barco de Pedro que foi empurrado um pouco, o outro barco ficou no mesmo lugar. Agora, Jesus disse, agora você reme lá para o fundo, e eles remaram para o fundo. O outro barco, os outros pescadores, estavam olhando sem entender nada, com toda certeza. Ué, já pescamos a noite toda, agora ele vai novamente para o meio da água. O que ele está fazendo? E quando eles pegam um cardume muito grande, a rede ameaça romper, fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Fizeram um sinal para eles, venham, gritaram, acenaram, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique, quase que os barcos afundavam. Diante dessa cena, o texto diz que Pedro, olhando esse quadro, versículo 8, Pedro, ele é tomado de uma manifestação e diz, e vendo isso Simão Pedro, Pedro então tem algumas atitudes. Número 1, ele se ajoelhou naquele barco, aos pés de Jesus.
Pedro, quando viu isso, o barco quase afundando de tanto peixe, nunca tinha visto tanto peixe na vida dele. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu sou pecador, Senhor. Senhor, afasta da minha vida, eu não mereço vivenciar esse milagre. Quando Pedro diz isso para ele, versículo seguinte, sobe. Pois que o espanto se apoderara dele, ele está espantado com o que ele viu. Ele nunca tinha visto nada igual. E de todos, o espanto era de Pedro e de todos os outros, Tiago e João. Estava apavorado. E o texto diz que ele nunca tinha visto nada igual, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Zebedeu, pai de Tiago e João, que eram companheiros de Simão, eram sócios no entreposto de pesca. E disse Jesus a Simão: não temas, não tenha medo, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. E o texto diz que eles levam os barcos para a terra, e o texto diz que deixaram tudo e o seguiram. Se o texto diz que eles deixaram tudo, eles deixaram o barco cheios de peixe. Ou vamos tentar achar uma outra interpretação para isso? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Tudo, tudo, tudo. Tudo deixaram lá. 2 barcos repletos de peixe, redes. Deixaram tudo, diz o versículo final. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu quero nessa noite olhar esse texto e trabalhar com esse texto. Por isso eu lhes disse que o homem, a natureza humana do homem Jaime, teme que você faça uma interpretação um tanto quanto diferente do que Deus quer dizer aqui nesse texto, do que Deus quer mostrar para mim, por mais forte que isso possa ser. O texto começa dizendo assim: é amanhecer de um dia, uma multidão está caminhando na beira do mar da Galileia, de Genezaré. A multidão acompanha Jesus, está em torno de Jesus. E o texto diz que pescadores estão regressando para casa depois de uma noite de pesca. O barco não é motorizado, é remo. Então eles vêm remando. Enquanto eles estão dentro do mar, olhando para a praia, eles têm uma visão privilegiada da cena. Vem aquela multidão que está ali, já cedinho, atrás de Jesus. E lá vem eles: Pedro, João, Tiago. O mar batendo, e vão remando. Estão vendo aquela multidão. Por certo, estão conversando entre eles. Cedo, essa multidão já está aí atrás de Jesus. Eles precisam de milagres, estão atrás de cura, precisam de milagres na vida deles, estão querendo ser curados. E lá vão eles. Por certo, é provável que Pedro, que não é um pescador artesanal, que não é um pescador por hobby, o peixe representa para ele o pão, o salário. O peixe representa para ele a dispensa de comida, a provisão financeira. As contas estão na cabeça dele, ele tem coisa para pagar, compromisso para fazer. Ele tem. Mais adiante você vai ver uma cena interessante, no versículo que antecede. Pedro é casado, e a sogra dele mora na casa com ele, e a sogra estava doente. Então tem médico, tem remédio.
E ele olhando para aquela multidão, deve ter pensado: meu Deus, aquela multidão aí já cedo atrás de Jesus, e eu aqui com este baita desse problema. Essa frustração, essa derrota na minha vida, essa luta financeira. Se eu não tenho peixe, eu não tenho receita, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho a provisão. Como é que eu passo no mercado e pego as coisas? Como é que eu passo lá na venda e pego os produtos? Não tem dinheiro, não tem peixe, não tem nada. E ele está vendo aquela multidão lá atrás de Jesus. Talvez em algum momento ele deve ter pensado: essa multidão, será que não tem nada para fazer esse pessoal? E ele desce do barco e ele começa agora a lavar as redes dele. E por que lava? Porque amanhã de noite ele vai sair novamente. Ele tem que lavar a rede e tem que botar a rede para secar, porque nesse tempo não foi ainda desenvolvido o nylon. A rede é de lã, é de linho, é de algodão. E se não secar a rede, se não secar, ela apodrece. Então ele tem que lavar, tirar os gravetos todos, tirar a sujeira toda e botar esticada para ficar seca. Porque se não fizer isso, ela vai apodrecer. E à noite, ele tem que novamente sair para pescar, pedindo a Deus um milagre. Pedindo a Deus um milagre. Mas novamente ele vai sair. Aquela multidão está ali. E de repente, enquanto ele lava, ele percebe que a multidão caminha na direção dele. Jesus vem andando na direção dele, mas ele está lavando rede. Ele tem um compromisso. Ele está ocupado. Ele está frustrado, ele está arrasado, ele está machucado porque não tem resultado. E de repente, a multidão chega perto e Jesus entra no barco dele. E ele continua lavando a rede, porque ele está ali, ele precisa lavar a rede. E de repente Jesus diz para ele: você empurra o teu barco, por favor, afasta da praia. A multidão está em cima, afaste da praia. Então ele empurra o barco e consequentemente para de lavar a rede, porque agora ele está dentro do barco, cuidando de Jesus. Ele está controlando a posição do barco, para o barco não voltar novamente para a praia. Está dentro do barco agora, cuidando do barco. O tempo está passando, a noite toda trabalhando, nada, o tempo está passando. E quando Jesus acaba de falar, Jesus diz: Pedro, agora você rema lá para o meio, lá para o mar alto. Ali foi o limite para Pedro. Ali foi o limite. Ele falou: Senhor, é provável que tu não saibas, mas eu passei a noite toda no mar alto pescando, tentando pescar. Eu não peguei nada. E tu me dizes voltar para lá novamente? Pedro é profissional da pesca, e todo pescador sabe que hora de pescar é à noite. Não se pesca uma pesca profissional de dia. Pesca de dia é só brincadeira, é anzol, é lazer, é distração. É distração. Pescar de dia é distração. É camarãozinho, é pescar com anzol. Algumas vezes eu saio para pescar de dia, porque eu não saio para vender peixe. Eu quero pegar 2, 3, 4, 5 e voltar para casa e fritar ele. Pescar profissionalmente, seriamente, é à noite. Enquanto estamos aqui, tem um monte de barcos que já estão aí cortando aí as ondas, e durante a madrugada vão estar pescando. Mas muitos, você não faz ideia. E quando chegar de manhã, estão trazendo para os portos, Angra e Cabo Frio e tantos outros, caixas e mais caixas de peixe. E Pedro disse: Senhor, a noite toda fazendo isso, mas tu está mandando fazer isso? Então nós vamos fazer, porque a tua palavra está dizendo para fazer, então vamos fazer. E ele faz e acontece o milagre.
Deus ministrou ao meu coração em cima desse texto uma mensagem. E eu quero colocar logo o tema dessa mensagem. Coloca logo o tema para facilitar a tua percepção, a tua compreensão. Muito mais que realização ou sucesso profissional. Até que ponto eu e você estamos preparados para viver um milagre tão extraordinário quanto este milagre? Até que ponto? Qual é a maior realização para um pescador? Quando é que um pescador se realiza? Quando ele tem a maior quantidade de peixes. Está na televisão um pescador de Pernambuco, pescou um tubarão, foto em tudo que é mídia, está na internet, e pescou um tubarão com um anzol, está pendurado maior do que ele, está agora, acabou de pescar, está dando entrevista para tudo que é mídia jornalística. Recife. Todo pescador é contador de história. Pedro, ele ia ficar insuportável, porque se pesca de noite, e Pedro pescou um cardume que o barco dele ia afundar de tanto peixe, e pescou de dia. Pedro ia ser o cara, ele ia fazer o discurso que o barbudinho andou fazendo. Nunca na história desse lago ninguém pescou tanto peixe quanto eu pesquei, e de dia. Ele ia ficar insuportável, porque ele ia ser o tema de tudo que é tipo de conversa. Na coluna de pesca só ia dar Pedro. Pedro, você contou quantos peixes? Depois que passou de 680 eu parei. Eu fui até 684, aí eu parei porque era muito peixe. O barco, ele quase afundou, a linha d'água estava na linha do barco. Eu nunca vi tanto peixe na minha vida. E olha, só tinha peixe grande, cardume grande. Era um cardume de peixes grande. Ele ia contar para todo mundo essa pesca. Ele havia passado uma noite toda sem nada. Você sabe o que Deus ministrou ao meu coração, irmãos? Algumas vezes, que os nossos anelos mais íntimos do nosso ser, eles não conseguem se estruturar, e consequentemente, eles não trazem para nós a satisfação que nós queríamos que aquilo nos desse. A gente não se vê realizado naquele sonho, naquele projeto. E bate uma frustração, bate uma sensação de incapacidade, de impotência. Pedro sabe pescar, ele entende, ele vive disso. Mas ele não pegou nada, ele não tem nada para contar. É a profissão dele. Ele é o doutor naquela tarefa, mas não tem nada. Aí Jesus entra em cena na vida dele e diz assim: olha, Pedro, eu não vou te tirar para o meu ministério pela porta dos fundos. Eu não vou te tirar para o meu propósito. Você trazendo esse trauma no teu emocional, no teu psique, para amanhã, quando você estiver lá em Atos, ministrando aquelas multidões, ninguém diga assim: ei, ô crente, você está aí porque você foi um fracassado na pescaria. Você está aí hoje porque você fracassou lá fora.
Você está aí hoje porque você não teve sucesso lá fora, por isso você está aí. Você é um fracassado, o pescador que não pescou nada. Pedro, eu vou te dar a maior pescaria que a Galileia já ouviu falar. Porque quando eu te der essa maior pescaria, você vai ter a maior honra, a maior exaltação. Aí eu vou tirar você para o meu propósito. Hoje pela manhã tivemos uma mensagem em que a mensagem dizia que às vezes nós temos que estar preparados para lutar com o homem. Na verdade esse homem é o próprio Deus. Até que ponto eu estou preparado hoje para administrar os meus conflitos profissionais, as minhas crises profissionais? Dizer, Senhor, eu me preparei para isso, eu me capacitei para isso, mas isso não está fluindo. Senhor, eu estou disponível para cumprir o teu plano maior, o teu propósito maior. Irmãos, o impacto foi tão grande na vida de Pedro, que ele largou tudo, ele deixou tudo, e tornou a partir daí a vida dele um discípulo, seguidor de Jesus. E a história de Pedro você já conhece. A gente corre o risco de passar a nossa vida inteira buscando sucesso. A gente corre o risco de passar a vida inteira buscando realizações. A gente corre o risco de ser consumido pelo sucesso, pela busca das realizações, e transformar isso num próprio Deus dentro de nós. Você acha que Jesus não sabia que naquela madrugada, enquanto ele estava na presença do Pai, Pedro estava sofrendo lá? Ele sabia. Quando ele chegou naquele barco, ele foi de maneira proposital. Eu quero esse, porque é esse que o Pai já mostrou. Eu quero esse. E ele entra no barco de Pedro. Não foi por acaso, foi um trabalhar de Deus. E Pedro, ele calado ficou. Ele não disse nada, ele não repudiou aquela cena. E quando Jesus acabou de falar, Pedro, agora vamos para a tua tarefa, vamos pescar. Jesus, de pesca entendo eu, passei a noite toda, não tem peixe, mas sob a tua palavra, que não é pescador, você é um carpinteiro, mas eu obedeço a tua palavra, eu vou. E ele vai. E quando ele vai, ele faz a maior pesca que o lago de Genezaré ou da Galileia já narrou para nós. Eu peço a Deus nesta noite apenas uma coisa: que você permita Deus estabelecer na tua vida o propósito maior que Ele pode ter para você hoje. Que você se permita dizer: Deus, eu estou fazendo a minha parte. Ter barco é minha parte, ter rede é minha parte, pescar é minha parte, lavar rede é minha parte, tudo isso é minha parte, mas eu estou aberto ao teu propósito na minha vida. Senhor, e se fizer algo glorioso na minha vida profissional, e eu me tornar o maior pescador dessa região, eu estou pronto para largar tudo, para te seguir, porque a partir de hoje, Senhor, eu recebo a tua palavra como verdade absoluta para a minha vida. Último versículo, versículo 11 diz, coloca o 11 por favor, leia comigo assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. E o quê? Pode ser melhor, não pode? Diga assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. E o quê? Seguiram. Eu li um livro que ganhei, comentei aqui, tem até para vender na igreja, Visão Mundial, A Grande Lacuna, um livro que fala de um grande executivo americano, um CEO,
de uma corporação global, que um dia Deus plantou no coração dele uma chama por fazer a obra do Senhor, e ele largou tudo que ele tinha para se transformar no executivo da visão mundial que atua no mundo, plantando novos trabalhos e novas missões. E ele conta para nós que no momento que ele estava para tomar essa decisão, uma grande corporação de headhunters, são caçadores de profissionais, chegou até ele e disse: olha, você foi escolhido para dirigir uma corporação concorrente, o salário é tantos dólares, milhões de dólares, mais 10% de ações da companhia, você foi o homem escolhido. Ele disse: eu lamento muito, agradeço muito isso, mas eu já fui escolhido para uma outra coisa. Você vai para o concorrente? Falou: não, eu vou para um trabalho que eu vou ganhar o salário zero, não tem salário, mas eu vou trabalhar na Índia, na África, eu vou trabalhar com milhares de pessoas, resgatando da miséria e da fome, para dar para elas um pouco de esperança. E esse homem hoje coordena esse trabalho. E eu fiquei pensando hoje, meu Deus, até que ponto nós, irmãos, é da nossa natureza, quem aqui não trabalha para melhorar, para a sua realização profissional? Todos nós, todos nós. Por que tantos MBAs? Por que tantas pós? Por que tantos e tantos cursos? Por quê? Por quê? Por que tantas e tantas graduações? Por quê? Porque nós queremos melhorar. Não estou dizendo a você que não faça isso, não estou fazendo uma apologia para a ignorância, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo para você uma coisa: pode ser que Deus tenha para você um outro projeto. Eu vou repetir o que eu falei. Pode ser que Deus tenha para você um outro projeto. Você não ouviu o que eu falei? Pode ser que Deus tenha para você um outro projeto. Você não entendeu ainda? Pode ser que Deus tenha para você um outro projeto. Pedro podia fotografar aquilo e dizer: olha, eu sou o maior pescador, eu vou dar curso de pesca, porque eu descobri uma fórmula diferente, eu consegui pescar de dia, ninguém pesca de dia, mas eu pesquei, eu inventei uma fórmula nova, eu criei uma metodologia nova, ninguém nunca conseguiu isso. Mas a Bíblia diz o contrário, diz que ele largou tudo e seguiu a Jesus. Há um plano maior, há um projeto maior. Será que eu estou pronto hoje a dizer: Senhor, eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu penso como verdade, para te seguir, para ser teu, para ser instrumento de tua glória nesta terra? Você consegue entender isso hoje? Diga assim: é possível experimentar algo inimaginável. É possível. O que era inimaginável? Inimaginável é pescar muito peixe de noite. Inimaginável é pescar muito peixe de dia. É impossível. Pedro pescou, mas Pedro conheceu uma coisa maior do que isso. Ele recebeu um chamamento do Pai. E Jesus disse: olha, Pedro, a partir de hoje, essa pescaria, ela vai ser a divisão entre antes e depois. Essa pescaria, ela vai traçar para você um novo caminho. A partir de hoje, você não joga mais rede no mar da Galileia. A partir de hoje, você joga rede em terra firme. Diga assim: a palavra se cumpriu. Porque quando chega em Atos, quando Pedro toma a palavra, e quando termina a palavra, ele puxa a rede, diz a Bíblia que 3.000 pessoas aceitaram. E depois ele falou novamente, 5.000 pessoas aceitaram. Pedro se tornou o maior pescador de homens da igreja primitiva. Diga assim: Deus hoje pode ter um outro plano para a minha vida. E se o tiver, eu digo sim. Eu digo sim. Quem hoje aqui
aqui está pronto. Senhor, eu estou pronto para largar barco, rede, largar tudo para cumprir o teu propósito. Sabe qual é a melhor posição na vida? É estar debaixo da vontade de Deus. Sabe qual é o melhor lugar para se permanecer? Debaixo da vontade de Deus. É o melhor lugar. O texto diz que levando os barcos para a terra, tinha que levar porque tinha que descer. Grifa para mim essa parte não, grifa aqui, Jaqueline. Deixaram tudo e o seguiram. Parece que é Renascer Praise, que tem uma canção que diz um plano maior, um plano melhor. Eu peço a Deus nesta noite que você consiga entender isso. Pode ser que Deus tenha um plano diferente para você, diferente de ser o que você acha que você vai ser. Pode ser que Deus tenha um plano diferente para você. Disse a você que eu fiz prova para o colégio naval e não passei. Depois eu cresci no estudo e fiz prova para a escola naval e também não passei. Meu pai era de marinha, estudei em colégio de marinha, eu vivia marinha, meu quarto tinha navio, tinha tudo de marinha, tudo tinha lá de enfeite da marinha, de brasão da marinha. Eu ia para o navio com meu pai, eu botava o chapéu dele, eu comia no rancho da marinha. Eu achava que eu tinha que ser aquilo, mas Deus pensava outra coisa para mim. Eu quero desafiar você hoje que está aqui hoje, você que é novo, você que tem mais idade. Deus pode ter para você uma outra coisa. Não gaste a tua vida, não gaste a tua vida correndo atrás do sucesso, da realização. Não gaste a tua vida, não gaste. Estou ainda sob o impacto de um amigo. Se você estiver me ouvindo agora, eu vou compartilhar o teu testemunho. Dutra é dono de um grande posto na Dutra. Passei pela Dutra, vindo da região de Pindamonhangaba. Liguei para um pastor amigo de São Paulo, para convidar ele para almoçar, eu e a esposa. Ele mora no meio da Dutra, na cidade chamada Cruzeiro. Amado, tu está onde? Meu querido, que saudade, falei de você essa semana. Falei, estou passando aqui na altura de Aparecida do Norte. Rapaz, eu tenho um compromisso agora com meu cunhado, não posso almoçar contigo. Meu cunhado faz aniversário, mas você vai almoçar na churrascaria do membro da minha igreja, na Dutra, antiga Asa Branca, o nome agora mudou, não lembro agora, lembra o nome? Retiro, um mega posto Petrobras para carretas, dezenas de carretas Scania Vabis vindo de São Paulo, na pista São Paulo-Rio. Agora ele está inaugurando um outro posto maior na pista Rio-São Paulo. Quando eu cheguei no posto, ele falou comigo assim: o pastor, o dono vai estar te esperando na porta da churrascaria. Eu falei, meu Deus, que honra é essa? Nunca vi essa pessoa. Não, tu é profeta, tu abençoa a minha vida, eu quero te abençoar. Parei o carro com a esposa, quando eu vim subindo, tem um senhor gaúcho, alto. E quando eu entrei na churrascaria, eu falei, procura o fulano, não fala o nome, o fulano de tal. Ele levantou e lá veio ele. E quando ele veio na minha direção, eu falei, ah, Jesus. Puxava numa perna, um braço paralisado. Eu falei, você é o fulano? Eu falei, eu sou o pastor. Oh, meu pastor, que honra recebê-lo aqui. Me levou até uma mesa. Garçom, sirva como um príncipe a eles. Começamos a almoçar o churrasco. Daqui a pouco ele veio. Senta do meu lado, querido. Sentou do meu lado e começamos a conversar. Eu gosto de perguntar as coisas, e fui logo perguntando. Ele falou assim, isso aqui é preço. Ele falou, isso aqui é preço. Ele contou a história dele. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul. Meu pai era tão pobre, tão pobre, tão pobre. A gente vivia na roça, na enxada. Eu tenho um tio que veio para São Paulo há muitos anos atrás e montou um restaurantezinho. Um dia visitando aqui a nossa fazenda, pastor, o meu lugar era tão pobre que quando passava um carro, todo mundo parava para dizer, ih, olha lá, olha um carro passando. A gente não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada. A gente era pobre, pobre, pobre.
Aí esse conhecido do meu pai falou assim: tu não quer mandar teus filhos para São Paulo não, para ter um pouquinho mais de chance na vida? E ele falou assim: pai, se o senhor deixar eu vou. Então vai, só que ele não tinha o dinheiro para passagem. Ele conta que ele começou a fazer coisas para vender. Lá passava um rio, ele pescava, ele limpava o peixe, e durante mais de 6 meses ele vendeu peixe para conseguir o dinheiro do ônibus até São Paulo. Falei: meu amigo, tua história dá um livro. Aí ele veio para São Paulo com o primo. Quando chegou em São Paulo, ele falou: eu era tão inibido, pastor, eu fui trabalhar na cozinha, descascando legumes, batata para fritar. Eu não falava, eu era o cara mais bicho do mato possível que você possa pensar, 1,90 m, gauchão. Mas pastor, eu não tinha estudo, eu não tinha nada, pastor, eu era um cara brucutu. Final do mês, 3 dias depois, meu amigo que foi comigo não aguentou o tranco, porque era muito trabalho, e meu amigo voltou. Eu falei: eu vou voltar, mas eu não tinha o dinheiro da volta. Eu falei: então eu vou esperar ganhar o primeiro pagamento para voltar também. Pastor, quando chegou o primeiro mês, o meu patrão me deu dinheiro em espécie. E quando eu li aquele bolo de dinheiro que eu nunca tinha visto na vida, eu falei comigo: não vou voltar não. Eu trabalhava para o meu pai de graça, eu trabalhava pela comida que comia. Não vou voltar não. Pastor, eu trabalhei nesse bar durante 6 anos. 6 anos depois, eu tinha dinheiro, e eu comprei um bar para mim. Foi a minha primeira casa. Aí depois eu comprei outro. Pastor, eu enriqueci, pastor. Você sabe o que é? 2 postos na Dutra, com centenas de caminhões parados no pátio, tudo dele, gasolina, diesel, tudo. Pastor, eu enriqueci, pastor, ganhei muito dinheiro, pastor. Aí quando eu enriqueci, pastor, eu levantei o nariz, eu fiquei soberbo, pastor. Fiquei soberbo, eu pisava em todo mundo, pastor. Porque eu vim do nada, eu vim pobre, e agora eu tinha o carro que eu queria ter. Eu tinha muito dinheiro. A primeira coisa que eu perdi foi meu casamento. Aí perdi meus filhos. Mas eu continuei soberbo, porque eu tinha dinheiro. Quem tem dinheiro tem prazer. Tinha as coisas boas que o pecado oferece. Aí um belo dia eu senti uma dorzinha e fui levado para o hospital, para uma UTI. E fiquei 6 meses. Ele começou a falar: safena, estente, derrame. Pastor, eu fui dado como morto. Eu virei um morto. Eu virei um cara rico, morto. Todo torto, todo paralisado. A minha irmã veio e cuidou de mim 24 horas por dia. Minha irmã de sangue. 24 horas, comidinha na boca, me trocando. Eu virei um zumbi de doença. Aí eu melhorei, fui melhorando. Hoje eu já ando. Um braço está meio duro ainda do derrame, um lado paralisou, mas hoje eu já me movimento. Aí pastor, ele diz assim: quem não vem no amor vem pela dor. E eu vim pela dor. Hoje eu só quero Jesus. E ele mandou estampar na churrascaria: Deus é fiel. Está estampado lá. Pastor, hoje eu não largo Jesus por nada. Eu estou orando para ter a minha família de volta. Eu estou pedindo a Deus isso, para Deus me dar a minha família de volta. Mas hoje eu não quero mais largar Jesus. Enquanto eu almoçava, ele dava esse testemunho para mim. Eu disse: eu quero que você vá no Rio de Janeiro. Toma aqui o endereço da igreja. Eu quero que você vá lá. Eu quero que você vá lá. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa a vida correndo atrás de sucesso. Esse rapaz, ele falou: eu passei a minha vida correndo atrás de ficar mais e mais e mais, maior e maior e maior e maior, maior e maior. E eu descobri que nada se troca, nada se nivela a ter Jesus como propósito de vida. Há pessoas aqui hoje, irmãos, com toda certeza, que está se
engalfinhando por uma realização, por um momento maior na vida. E eu quero que hoje você diga: Senhor, se tu tens outro projeto para a minha vida, eis-me aqui, estou em tuas mãos. Senhor, eu não quero consumir a minha vida pelo sucesso, pela realização. Eu quero hoje viver algo novo que vem de ti. Eu quero hoje poder viver essa palavra. Eu quero hoje ter a capacidade de deixar tudo e o seguir por um convite claro de Deus. Veja, Pedro não fez uma aventura, Pedro fez uma resposta correta para um chamado correto de Deus. Aí Deus começou a honrar ele. Quando chega em Atos, uma palavra, 3.000 conversões. Outra palavra, 5.000 conversões. Depois foram ressurreições, milagres e mais milagres, porque Deus estava cumprindo a palavra dele. Você entende isso, amém? Diga assim: se Pedro não tivesse atendido esse convite, Dorcas não teria ressuscitado. Enéas não teria sido curado. Se Pedro não atende a esse convite, irmãos, 3.000 conversões do Pentecostes não teria acontecido. Então nesta noite, em nome do Senhor Jesus, diga assim: eu estou pronto. Diga: eu estou pronto para atender ao chamamento do Pai. Sim, é difícil isso. Esteja pronto para atender o chamamento do Pai. Pode ser que Deus tenha para você mais que uma grande pescaria. Eu vou repetir, você não entendeu? Diga assim: pode ser que Deus tenha para mim mais que uma grande pescaria. Ou não pode ser? Pode ou não pode? Porque Deus usa quem Ele quer, Deus chama quem Ele quer. Pedro não tinha estudo, Pedro não tinha cultura, mas Deus o chamou. O mesmo Deus que chamou Pedro pode chamar você hoje. Hoje você pode ser o chamado do Senhor. Pastor, eu era um excelente nessa área, mas Deus me chamou e eu virei algo que Deus está fazendo, algo glorioso. Sabe, os peixes que Pedro pescava eram comidos e lançados lá no banheiro. As almas que Pedro ganhou para Cristo estão apresentadas na eternidade. Deus tem significado, Deus tem coisas maiores para mim e para você hoje. Você pode dizer amém? Diga assim: Senhor, eis-me aqui, quero cumprir o teu propósito na minha vida. Você está falando isso de verdade, irmãos? Você está dizendo para Deus hoje: Senhor, olha, tu me levantaste nessa área, mas eu estou pronto para ser o teu instrumento. Senhor, eu estou aqui me colocando para, eu não sei, o que tu queres de mim, Senhor? O que tu queres de mim? O que tu queres de mim, eu quero que a tua bênção seja manifesta na minha vida. Já temos falado aqui muitas vezes do pastor Jailson, de Minas Gerais. Um mecânico nível top, e que um dia abriu mão de tudo no Rio para ser pastor em Minas. E depois que ele lá chegou, a igreja em Minas já cresceu por baixo umas 50 vezes. Por baixo 50 vezes. Sabe, irmãos, como é que Deus faz isso? Deus não vai usar pessoas fracassadas, porque o fracassado pode usar o evangelho como uma muleta. Não, você veio para a igreja porque você estava lá. Não, como é que foi que tu veio, Pedro? Como é que foi que eu vim? Na maior pescaria, na maior realização, no maior êxito. Foi assim que eu vim. Vou dizer uma coisa aqui para alguém aqui hoje. Pode ser, irmãos, que o teu maior sucesso hoje seja a plataforma que vai te levar para um projeto inimaginável de Deus na tua vida. Segura essa palavra hoje, meu irmão. Sabe por quê? A vida é muito passageira. A vida é muito passageira. A vida é muito passageira. Muito. Mas a eternidade, ela é a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, diga isso agora para Deus. Diga: Senhor,
eu quero estar pronto para viver o chamamento de Pedro. E se tu me chamares da maneira como chamou Pedro, Pedro, a partir de hoje você não pesca mais peixe, a partir de hoje tu pesca homens. E sabe, meu irmão, a partir daquele dia, Pedro virou o grande ganhador de almas do Novo Testamento. Amém? Amém? O Senhor pode nos chamar hoje? Amém? Fique de pé no nome do Senhor Jesus, meu irmão. Fique de pé. O texto começa dizendo que ele é pescador, tem barco, lava a rede e está frustrado. E o texto termina dizendo que ele é agora um seguidor de Jesus. Há um hino que a gente aprendeu a cantar no IBP, na década de 80, há muitos anos atrás. Eu disse década de 80, aliás, 80 não, década de 70. Eu entrei para o IBP no ano 75, 1975. Já os campos da seara têm o grão a madurar, o Senhor procura obreiros, eis que eu ouço a me chamar, eis que eu ouço a me chamar, eis que eu ouço a me chamar, o Senhor procura obreiros, eis que eu ouço a me chamar. Diga, a maior pescaria foi a porta de entrada no maior chamado, no maior propósito. A maior pescaria, o maior sucesso, ele se transforma no maior ganhador de almas. Irmãos, é incrível o que Deus faz, o que Deus pode fazer. Você já pensou o que Deus pode fazer com a tua capacitação, a tua inteligência? O que Deus pode fazer? Já parou para pensar? Com o talento que Deus te deu, Deus pode pegar isso aqui. Olha, você está pescando peixe, mas eu vou dar para você agora uma outra dimensão de glória. Vai ser almas, vai ser milagres, vai ser maravilhas. Amém? Amém? Diga comigo assim: muito mais que realização ou sucesso profissional. Diga assim: é cumprir o propósito de Deus. Amém? Aonde você está, eu quero fazer a primeira oração nesta noite. Se você entendeu que Deus pode chamar você para um propósito, se você entendeu que Deus pode chamar você para amanhã você estar dirigindo um trabalho, uma congregação, uma igreja, se você entendeu isso hoje, se você acredita que Deus pode fazer contigo algo infinitamente mais, eu quero que você faça essa oração comigo agora. Quem seria Pedro se não atendesse aquele convite? Diga assim: Pedro seria mais um pescador daquele tempo. Mas porque Pedro atendeu o convite, Pedro se tornou, irmãos, uma coluna. Pedro se tornou, irmãos, um herói. Deus tem um milagre para você hoje, no nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus hoje? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E quando Deus te tirar, vai tirar você na crista da onda. Deus não vai tirar você na depressão, da falência. Pastor, eu estava falido, quebrado, passando fome, aí Deus me chamou para a obra. Não, Deus vai tirar você na crista da onda. Você vai: pastor, olha, a maior pescaria da minha vida. Aí Deus me tirou para o ministério, Deus me tirou para a obra, Deus me tirou para a obra dele, para o reino dele, e por isso eu estou fazendo a obra dele. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, eu quero pedir nessa noite, Pai, que o teu Espírito, o mesmo Espírito que naquele dia, Pai, visitou Pedro e tirou Pedro, Deus, daquele barco, da rede, daqueles peixes, e levou Pedro para um nível, Pai, um caminho mais alto, mais elevado. Eu te peço que hoje, Deus,
o teu Espírito trate conosco aqui hoje, ó Deus, e que cada um aqui, Pai, descubra que sucesso e realização são coisas, ó Deus, pequenas demais, efêmero demais, Deus. Eternidade, reino, propósito divino são coisas mais elevadas. Ó Deus, eu te peço que nesta noite, Deus, em corações específicos aqui, essa palavra tenha abrigo. Tu estás chamando pessoas, o teu Espírito está chamando pessoas aqui hoje. Eu te peço, ó Pai, que toda volúpia humana carnal, ela seja anulada hoje. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que haja um comprometimento com o teu reino a partir de agora. Ó Deus, nos libere dos barcos, nos libere, Deus, das redes e dos peixes, por um plano maior, por um propósito maior, por um chamamento maior. Ó Deus, Pedro deixou de pescar peixes com escamas para pescar gente, almas, vidas. Eu não sei se Pedro lembrou no dia de Pentecostes, quando ele viu 3.000 pessoas convertidas. Eu não sei se ele lembrou daquele barco cheio de peixe, mas se ele lembrou, por certo ele disse: Senhor, a tua palavra se cumpre hoje. 3.000 vidas, 5.000 vidas, milagres, ressurreições, curas, sobrenatural acontecendo. Meu Pai, eu te louvo por isso hoje, em nome de Jesus. Eu digo amém diante do teu povo. Diga amém, meu irmão, diga amém. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Pode dizer amém? Diga assim: Senhor Jesus, espero o teu chamado. Diga: Senhor Jesus, espero, aguardo o teu chamado. Diga: e ao teu chamado vou dizer sim. Diga: ao teu chamado vou dizer sim. Você entendeu isso? O céu pode anotar isso? Amém? Pode anotar isso o céu? Diga assim: Senhor Jesus, espero o teu chamado, e ao teu chamado vou dizer sim. Aplauda o Senhor Jesus então agora, meu irmão. Ao chamado dele vou dizer sim. Ao chamado dele vou dizer sim. Aleluia, glória a Deus.